Fala pessoal, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer cada um de vocês por estar nos acompanhando, por terem aceitado a ideia de construir algo novo, dar um passo a mais na carreira de vocês. Me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que a gente faz, um pouquinho do nosso conhecimento. E hoje, na nossa primeira aula, na verdade não é bem uma aula, mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre mindset e um pouquinho sobre a minha história, né? Então quero primeiro me apresentar para vocês, para então a gente conseguir aí crescer e trocar várias experiências. Então vamos lá. Como todo mundo sabe, meu nome é João Acácio, eu sou advogado, sou professor, dei aula na graduação, no curso de Direito, lógico, curso de Administração também, área jurídica dentro do curso de Administração. Dei aula de pós-graduação, ainda dou aula de pós-graduação eventualmente, dou palestras, enfim. Estou ligado aí ao mundo da educação desde os 23 anos de idade. Tem uma curiosidade, durante o início da minha faculdade, os 3 primeiros anos, eu fui professor de inglês. E foi na sala de aula ali que eu me apaixonei pela docência, e é por conta disso que eu estou aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Mas bem, vamos contar um pouquinho sobre quem é o João Acácio. Como eu disse, além de advogado, eu sou professor, mas a minha história de verdade é como advogado. Eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 para 17 anos. Meu último dia de aula no curso de Direito eu ainda tinha 20 anos de idade. E no quarto ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio no escritório aqui na minha cidade. Eu moro em Rondonópolis, no Mato Grosso. E nesse estágio eu me apaixonei pela advocacia. Na época eu tinha passado num concurso para trabalhar na prefeitura aqui na minha cidade, num concurso para trabalhar na Caixa Econômica Federal e um concurso para trabalhar na Justiça do Trabalho. O Justiça do Trabalho seria estagiário, os outros dois eram concursos de nível médio. E eu abri mão desses concursos porque eu queria ver como é que era esse negócio da advocacia. Fui ser estagiário e acabei me apaixonando pela advocacia. E desde então, eu sou formado no final de 2002 para 2003, então desde então estou aí na luta na advocacia. Trabalhei por 11 anos nesse escritório onde eu fui estagiário. Fui estagiário, em seguida me tornei advogado ali, né? Formei, tirei minha OAB e fiquei advogando ali. E durante esses 11 anos fui pegando confiança. Então a primeira palavra que eu tenho a dizer para vocês é confiança. Quando você trabalha com alguém, você tem uma tendência de se acomodar um pouquinho, né? Achar que sempre vai ter alguém para te dar um respaldo. Primeira coisa que a gente tem que entender para desenvolver uma história de sucesso na advocacia é que o advogado ele tem que transmitir confiança. Então, bom advogado é aquele que assume a responsabilidade do que faz. Então, a partir de hoje, vocês estão assumindo a responsabilidade de que vocês são muito bons, que vocês são os melhores naquilo que vocês fazem e no nosso caso será na advocacia bancária, ou seja, advogar contra banco, advogar para pessoas que estejam enfrentando dificuldades financeiras ou com algum tipo de dívida, né? Esse mindset é muito importante e a gente vai voltar a falar disso mais para frente. Enfim, durante esses 11 anos comecei a crescer profissionalmente, justamente por conta da minha postura profissional e de começar a acreditar que eu era capaz. Um belo dia, eu já estava ali com uns 2, 3 anos de formado, eu decidi que o advogado com quem eu trabalhava não ia mais corrigir minhas petições e aí eu comecei a me dedicar muito para que essas petições ficassem muito boas e que eu tivesse ali a minha autoconfiança para que eu conseguisse trilhar uma carreira de sucesso na advocacia. Bom, o que aconteceu para que eu saísse desse escritório? Chegou um momento em que eu achava que eu podia mais. E aí eu já digo para vocês, esse momento vai chegar na vida de vocês e necessariamente vocês vão ter que tomar decisões. E essas decisões vão gerar resultados. E foi quando eu decidi montar o meu escritório. Meu único escritório. Não tenho sócios até hoje. Montei o meu escritório, eu tinha um estagiário e uma secretária na época.
e hoje a gente está numa equipe aí de mais de 15 pessoas. Mas na época eu tinha uma relação de amor com a advocacia e eu acreditava que seria possível. Foi quando as coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a andar, principalmente por conta da minha autoconfiança, da minha responsabilidade e pela qualidade do serviço que eu vinha entregando. Com isso, meu escritório cresceu bastante na minha cidade, a gente ficou conhecido e as coisas estavam dando muito certo, mas veio a pandemia. Quando veio a pandemia, isso, na verdade, não afetou nada o nosso escritório, não afetou nada a nossa vida. Porém, a pandemia, na minha concepção, e eu acho que na concepção de todos, ela fez com que 10 anos de avanço ocorressem aí em menos de 2 anos. E eu comecei a perceber uma mudança no comportamento das pessoas. De repente, eu comecei a receber muita chamada de WhatsApp. Chamada não, contato, né? Pessoas me chamando no WhatsApp. A gente tinha um site, eu tenho um site há 20 anos e começou a surgir serviço pela internet. Eu imaginei, falei, bom, isso aqui pode ser que seja o futuro. E na hora que eu percebi que as pessoas começaram a pedir comida pelo iFood, todo mundo aderiu aos motoristas de aplicativo, né? Você hoje praticamente não pega mais um táxi, o táxi passou a ser o seu plano B. As pessoas compram passagens pela internet, reservam hotéis pela internet, as pessoas começaram a comprar roupas pela internet, nós compramos coisas pelo Mercado Livre, pelo AliExpress, pelo Netshoes, enfim. Eu percebi que o consumidor está na internet. E o bom da internet é o quê? Você pode atender o Brasil inteiro, você pode escalar isso daí. E foi quando eu peguei um dos principais produtos do nosso escritório, que é a advocacia bancária, e levei isso para a internet. A gente começou a prospectar na internet, a gente começou a rodar na internet e os resultados vieram praticamente de forma imediata e como mágica. Hoje a gente atende mais de 30 pessoas novas por dia no nosso escritório, através de leads que vêm da internet, através de marketing digital. E essa, pessoal, esse, na verdade, é o futuro da advocacia, tá? A área digital no meu escritório, ela é nova, ela tem aí menos de um ano, mas já representa aí praticamente uns 30% do faturamento. Eu preciso dizer aqui que meu escritório já era um escritório bem sucedido, já era um escritório grande, mas agora a gente está se transformando em um grande escritório na internet. E como eu sempre trabalhei com educação, sempre gostei de trabalhar com educação, eu achei que chegou o momento de compartilhar isso daí com mais pessoas e estimular as pessoas. Porque se eu compartilhar com vocês as teses que a gente vem trazendo aqui, a gente consegue fortalecer o comportamento do consumidor e fortalece cada vez mais a nossa própria atuação junto ao judiciário. Imagina o seguinte, hoje a gente tem um monte de gente falando um monte de coisa e um monte de advogado fazendo muita coisa errada na advocacia bancária. Agora, se todo mundo começar a ter um movimento linear e um movimento que de fato tenha consistência jurídica, a gente consegue sim fazer com que os juízes comecem a entender um pouco mais do direito bancário e dessa forma a gente consegue obter êxitos e crescer o comportamento jurídico na área bancária. Então, pessoal, a nossa primeira aula, microaula na verdade, uma abertura, seria essa ideia de como eu cheguei no direito bancário aqui na área digital, no marketing jurídico digital. Isso daí foi essa visão de mercado, pessoal. Essa visão de mercado, ela é irreversível. As pessoas não vão voltar a ter um comportamento que tinha antes da pandemia. Ou seja, as pessoas cada vez mais vão contratar e vão prestar serviços pela internet. Então, essa é a nova realidade da advocacia brasileira e é um caminho irreversível, como eu disse. Então, pessoal, essa era a primeira fala minha com vocês para explicar um pouquinho como é que nós chegamos aqui. E daqui em diante, na próxima aula, a gente já vai falar um pouquinho de mindset e um pouquinho do que a gente tem que fazer para construir esses resultados que eu consegui aqui na internet e que eu consigo diariamente no meu escritório e que você também vai conseguir no seu escritório. Beleza, pessoal? Essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima!